Essa apresentação me remeteu ao que a gente vai falar sobre hoje da escrita, né? Que me remeteu quando ele fala a liberdade na cartilha do ABC, eu me lembrei da minha alfabetização. E eu moro em cidade do interior, né? Não moro na zona rural, mas a minha cidade é muito do interior. E eu lembro que eu sempre para frente, quando eu terminei a educação infantil, não tinha na escola que eu estudava, eu já fui direto, na época era a classe do CA. E eu entrei como ouvinte, mas me passaram de ano porque eu já tinha lido, já sabia ler tudo. E eu lembro o meu encantamento, eu lembro perfeitamente o meu encantamento como quando eu aprendi a ler. E eu chegava até minha professora de alfabetização e lia as últimas páginas da cartilha Caminho Suave. Não sei se alguém estudou Caminho Suave. E eu achava aquilo o máximo. Então, essa lembrança da minha alfabetização veio muito clara nesse vídeo que você acabou de passar. E o trabalho que nós vamos propor, né, que a Secretaria vai propor nesse curso preparatório para a Escola do Campo, né, para a formação do MEC no ano que vem, se Deus quiser, é que a gente comece a entender o que a gente tem, qual é a proposta do curso, e para a gente encerrar esse curso preparatório, a gente terminar com esse texto. E eu convido a vocês a mergulhar nas lembranças da alfabetização de vocês e também mergulhar em todas as experiências vividas como educador do campo. Eu converso sempre com as minhas professoras das escolas que a gente atende, que daria um livro, as nossas aventuras, os perrengues para chegar até as escolas, mas também o desenvolvimento dos alunos, o trabalho que elas propõem com essas crianças, que é fantástico. E são muitas histórias. Então, essa caixinha de memória precisa ser aberta para a gente começar a fazer esse relato pessoal, que é a proposta do encerramento, né, desse curso preparatório, que vai ser o início da escrita para o curso do MEC. Então, eu vou colocar para vocês aqui o slide. Apareceu para todo mundo aí, gente, o slide? Sim, Nanda, apareceu sim. Então tá. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Então, né, todos bem-vindos, bem-vindos também a esse curso preparatório para a Escola da Terra. Nós vamos trabalhar com o relato de experiência, né, com a escrita acadêmica, e esse curso foi proposto para entender como escrever, né, essa aula, essa oficina, na verdade, hoje uma oficina, para entender como escrever um relato de experiência, que vai servir de base para a construção do artigo científico para o próximo ano, que será na Escola da Terra do MEC. Mas quando Cida me pediu para fazer esse trabalho com vocês, ela me pediu e me orientou que trouxesse para vocês, né, o passo a passo de como escrever. Mas quando eu fui, porque apesar de eu ser professora de língua portuguesa, já trabalhar na rede estadual também como professora de português, a gente precisa relembrar sempre os gêneros. E eu observei que existem dois tipos de relato. O relato de experiência é um trabalho mais técnico, mais científico, mais acadêmico. Mas a proposta dessa formação preparatória é mais um relato pessoal de algo que vivenciou ou da própria experiência como educador do campo. Então, eu trouxe para vocês essa diferença e eu vou mostrar a vocês, com alguns trabalhos, o que seria um relato de experiência, que já é um texto mais acadêmico, é um texto mais científico, mas a nossa proposta com vocês para essa formação seria um relato pessoal, que é um texto mais simples, realmente para iniciar essa construção para a Escola da Terra do MEC.
Então, eu vou começar a trazer para vocês como a gente vai redigir esse relato. O que ele é, se existe alguma norma da ABNT para esse gênero e qual é a estrutura que vai ser o esqueleto, vai ser a base para vocês escreverem. Então, eu trago a seguinte pergunta. Qual a diferença do relato de experiência? Desculpe o erro aqui, que agora que eu estou vendo, faltou o P aqui, o R está no lugar do P, do relato pessoal. O relato de experiência, como eu já disse, ele é um trabalho mais acadêmico e ele precisa trazer, o que ele traz? Ele descreve uma experiência que possa contribuir de forma relevante para a área de formação do pesquisador. No nosso caso, a área de formação, que é a nossa vivência, né, na escola, na escola rural. O texto traz motivações e metodologias para ações tomadas na situação e as considerações, que também podem ser observações, que a vivência trouxe para o acadêmico. O relato é feito de modo contextualizado e objetivo, fazendo uso de um aporte teórico. Em outras palavras, não é uma narrativa subjetiva, e sim teórico-prática. Então, o relato de experiência, ele é muito mais técnico, mas ele é baseado em alguma atividade proposta na sala de aula multisseriada, na sala de aula do campo. E aí você tem que trazer o aporte teórico, as citações dos autores. Ele é um trabalho bem mais elaborado. Mas o que nós vamos trabalhar aqui hoje, a estrutura que nós vamos trabalhar aqui hoje, é o relato pessoal. E esse relato pessoal, ele vai servir de base, ele vai ser subsídio para vocês escreverem depois o artigo científico. Por quê? O curso do MEC, ele não é o relato de experiência, ele é o artigo científico. Mas ele vai ser o artigo científico escrito baseado nessa proposta de atividades que vocês irão desenvolver com as turmas na escola do campo. Então, hoje, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar o relato pessoal. E o que é relatar? O que seria você relatar algo? Se a gente vir, né, para algum sinônimo de forma mais impessoal, de forma mais informal, nós vamos dizer que relatar é contar algo, é descrever uma situação vivida, é contar uma experiência vivida na sua vida. Então, o relato, ele é muito presente na nossa vida do dia a dia. A gente... Ui, desculpa. Ele é muito presente no nosso dia a dia, quando a gente está com os nossos amigos, a gente conta, a gente ouve histórias, e através dessas histórias a gente aprende, a gente tem uma reflexão sobre algo que foi contado para a gente. É muito... Uma das primeiras atividades que a gente propõe com os alunos nas escolas é a conversa, né? Quando você chega das férias, o professor pergunta ao aluno como que foram as férias. Então, o relato, né, essa parte de contar algo, ele é muito presente na nossa vida. E a gente já vai perceber que existe o relato pessoal, existe o relato oral e existe o relato escrito. O relato oral, como eu disse, ele é muito comum, muito presente na vida de todos. Ele é uma modalidade textual, então é um tipo de texto, é um gênero textual, que está, na verdade, ele é um tipo de texto que está no gênero narrativo, tá? Então, o relato, ele está dentro do gênero narrativo. O gênero narrativo é aquele gênero textual diferente do gênero da parte de poesia, onde eu vou escrever um texto utilizando todas as linhas, eu tenho a estrutura sempre com uma introdução, eu tenho desenvolvimento, eu tenho conclusão. E o gênero narrativo, ele é muito amplo. Ele engloba contos de fada, ele engloba fábulas, ele engloba crônica, ele engloba textos argumentativos. Então, o gênero narrativo, ele é muito amplo. O relato, ele está dentro do gênero narrativo. Então, é como se o gênero narrativo fosse o gênero, né? E o relato pessoal fosse uma espécie que está dentro desse gênero amplo, que é o narrativo. Então, ele é essa modalidade textual que apresenta uma narração
sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo, e ele apresenta o tempo, que é quando que ocorreu aquele fato, e onde, né, é o espaço bem definido, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, porque eu também posso estar descrevendo, né, o local, os fatos, eu posso descrevendo os personagens, que seriam os nossos alunos, objetos eu posso estar contando algo que eu utilizei num trabalho com eles, na minha vivência. Então, se a gente voltar no slide anterior, o relato de experiência, ele já não é tão subjetivo. Não sei se vocês observaram lá no final. Não é uma narrativa subjetiva. Já o relato pessoal, ele é uma narrativa subjetiva. O relato de experiência, ele é mais, como eu disse, ele é mais técnico. Então, ele realmente será uma atividade que você propõe para você chegar num fim após aquela experiência daquela atividade que você propôs para aquele aluno. Então, ele já não é tanto pessoal, subjetivo. O relato pessoal, ele é subjetivo, pois você vai trazer ali fatos marcantes na sua vida. E ali é impossível você narrar, você contar um fato pessoal sem expressar seus sentimentos. Então, esse relato que nós vamos propor aqui é um relato mais simples, mais pessoal, realmente colocando no papel uma experiência vivida marcante na sua vida como profissional do campo. E como eu já falei, né, existe o relato oral e o relato escrito. Então, ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, né, qual é o objetivo do relato? Né, você contar algo para o receptor, para quem está ouvindo. Você vai relatar um episódio relevante da sua vida, porque você está sendo o protagonista da sua própria história. Você é o narrador, né? Você é o narrador personagem. Você participa dessa história que você está contando. Mas, como eu falei também, esses relatos pessoais, eles podem surgir de maneira oral, tanto quanto a escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada. Algum problema aí? Não, né? É a linguagem empregada. Claro, gente, a oralidade, a gente sabe que na oralidade, a gente tem toda uma liberdade, né, de utilizar a linguagem informal. A linguística, né, a gente tem a variação linguística, nos permite que quando a gente fala, a gente possa falar de forma mais informal. Por isso que é muito respeitado hoje e aceito pela linguística todos os dialetos de todas as regiões do Brasil, é respeitado, inclusive, aquela pessoa do campo que às vezes não teve uma educação tão correta, vamos dizer assim. Aquelas pessoas antigas, aquelas pessoas mais idosas que às vezes foram estudar posteriormente, né, na educação de jovens e adultos, porque viviam no campo, não tinham tempo de estudar. Então, essa linguagem, ela é respeitada pela linguística. Claro que é direito social de todos os seres, né, de todas as pessoas, terem direito à educação, a ler e a escrever, isso é inegável. Porém, toda essa particularidade da pessoa de poder se expressar, por não ter, às vezes, tanto conhecimento, ela é totalmente respeitada pela língua portuguesa. A gente tem essa área da língua portuguesa chamada linguística, que trabalha as variações linguísticas, e a gente estuda isso, e isso é muito forte hoje. Esse respeito às gírias, dos grupos sociais, das classes sociais também, das regiões, os dialetos das regiões, né, a forma de falar de cada região é muito respeitado. Então, esse relato oral, ele é completamente informal. Ele realmente não é exigido dele um padrão muito culto da norma gramatical escrita. Já o relato escrito, claro que o relato escrito ele precisa cumprir as normas da gramática. Então, o relato escrito ele precisa ser um pouco mais formal, tá? Mas não deixa de ser um relato subjetivo. Você
quando você vai escrever, você vai falar do seu sentimento, das suas sensações, do que você viveu ali, porém, o relato escrito, ele precisa trazer as normas gramaticais corretas, ele precisa ser escrito de forma correta, porque é um texto, e um texto, para ele ser bem entendido, né, ele mesmo sendo um texto que fala de sentimentos, ele precisa ter, pelo menos, respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Como eu disse, então, o relato oral, ele traz uma linguagem mais descontraída, e o relato escrito, ele traz uma linguagem mais formal, né? Trazendo as normas da língua com concordância, pontuação, a ortografia, essa preocupação a gente precisa de ter quando for escrever. É possível que um relato oral seja transformado em escrito, claro, por meio da técnica da transcrição da fala do protagonista. Então, eu posso, se eu não souber como botar no papel, né, esse relato, eu posso falar, gravar minha fala e depois tentar passar para a escrita. Neste caso, faz necessário organizar o texto e aí a gente vai incluir toda a questão ortográfica nele, tá? Então, quais são as características do relato pessoal? Então, as características principais são: o texto, como eu falei, é narrativo, é um texto narrado em primeira pessoa, claro. Quando eu estou trazendo um relato da minha experiência, ele será em primeira pessoa. Lembra que o texto acadêmico, né, o relato de experiência acadêmico, ele já não traz o texto em primeira pessoa. Ele tem que ser primeira pessoa do singular. Ele já deve ser escrito em primeira pessoa do plural. Mas o relato pessoal, ele é em primeira pessoa, porque eu vou estar contando algo que aconteceu comigo. Os tempos verbais. Os tempos verbais, eles podem estar tanto no presente, mas em grande parte ele vai estar no pretérito. Mas ele vai estar no passado, porque eu vou estar contando algo que eu vivi. E aí eu posso utilizar tanto o pretérito perfeito quanto o pretérito imperfeito. Lembrando, né, gramática, que o pretérito perfeito é aquele passado que já aconteceu, fui, ganhei, amei. E o pretérito imperfeito é aquele passado onde eu estava contando algo que estava acontecendo naquele momento. Eu ganhava, eu amava, eu falava. Então, tanto um quanto o outro pode ser utilizado. Alguns verbos no presente também eu utilizo, mas geralmente no relato pessoal eu não tenho verbos no futuro, porque futuro é uma coisa que vai estar à frente e o relato ele é algo que aconteceu comigo no passado. Ele, como eu já falei também, ele tem caráter subjetivo. Por que ele tem caráter subjetivo? Porque ele fala do seu pensamento, das suas sensações, do que você pensa, e ele é diferente do texto objetivo. O texto objetivo, você não coloca o seu sentimento, você não coloca o seu entendimento. A gente diz que o texto objetivo, ele é impessoal. O caráter subjetivo, ele é completamente pessoal. Então, o relato, ele é pessoal, porque ele vai contar a minha experiência. Outra característica são as experiências pessoais, né, que serão colocadas ali no texto, a vivência que eu tive, e terei também a presença do emissor, que sou eu que estou escrevendo, e o receptor é quem? Aquela pessoa que vai ler o meu relato. Então, agora nós vamos ver a estrutura de como a gente vai elaborar esse relato. Lembrando que não existe uma norma específica da ABNT para esse trabalho. Nem o relato de experiência, que eu falei que ele é mais técnico, nem o relato pessoal, que ele é mais subjetivo. A gente pode formatar o documento seguindo aquelas orientações básicas, tá? Da ABNT, que é a fonte Arial 12, né, o espaçamento, um e-mail, enfim, a margem, a gente pode olhar direitinho lá na BNT, nas normas técnicas de como redigir um texto normalmente, tá? Ele não tem nenhuma técnica específica, porque no relato a gente não vai colocar nenhuma citação de autor, então ele não tem nenhuma regra específica de formatação, é a regra básica de formatação de qualquer texto. Então, quais são os componentes para a gente construir um relato?
Ainda que a gente não tenha, né, uma estrutura fixa, como eu já falei, para a gente produzir esse relato pessoal, é muito importante a gente estar atento a alguns pontos. Por exemplo, quem é a pessoa que está produzindo aquele relato, né? O que aconteceu, que é a fala a ser relatada, a ser narrada, o que aconteceu? Nós vamos contar a nossa, ou a gente vai contar alguma experiência em sala de aula com os alunos, ou nós vamos contar a nossa vivência com os alunos na escola. Quando, né? Qual é o tempo? Você pode estar contando o tempo que você atua como profissional, onde que é o local, qual é a escola que você trabalha, como, de que maneira aquilo que aconteceu, vai ser realmente, no como, é realmente a fala, né, do que aconteceu, quais são as situações que você vai narrar, e por quê, né, o que causou aquele fato, o que causou aquela situação, por que aconteceu aquilo, etc. E aí a gente tem aqui, sempre, importantíssimo a gente entender o seguinte, todo texto, a gente sabe, ele tem início, meio e fim, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Neste caso do relato pessoal, o título, ele não é tão necessário, tá? Ele não é tão necessário em todos os relatos. Mas eu acho interessante a gente escrever um título, porque eu acho que o título dá vida ao nosso relato. Né? O título, ele introduz a nossa fala. Então, eu acho interessante, eu não gosto de texto sem título. Eu tenho uma coisa com título, eu acho que a gente precisa trazer os títulos quando a gente vai escrever alguma coisa. Então, o título eu acho importante a gente colocar assim. O tema é o assunto. Na verdade, o tema não é um assunto, o tema é a delimitação do assunto. O assunto ele é muito global. O nosso assunto seria o quê? Relato de experiência ou de alguma situação vivida na sua prática de sala de aula na escola do campo. Mas não tem condição da gente escrever tudo que nós vivemos nesse período que nós estamos aí com professor, no meu caso, como professor de suporte pedagógico nas escolas do campo, que eu estou desde 2012 trabalhando. Primeiro eu trabalhei na secretaria na parte de educação especial, depois eu vim para o pedagógico. Então, assim, a gente precisa delimitar esse tema. Desculpa, a gente precisa delimitar o assunto, porque o assunto é muito amplo. O tema, ele é mais específico. Quando eu vou ensinar os alunos no ensino médio a escrever uma dissertação, eu faço sempre uma alusão, né? Uma parte, um exemplo claro. Por exemplo, a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. É o tema, é o assunto. A violência contra a mulher, não. A gente vai falar sobre a violência. Violência é o assunto. O Enem, ele nunca traz o assunto de forma global, porque senão você amplia demais. O Enem, ele sempre traz já o tema. Então, o Enem já te traz o tema. O tema seria o quê? Dentro do assunto violência, eu tenho violência contra a mulher, eu tenho violência no trânsito, eu tenho violência doméstica, eu tenho violência contra os negros, eu tenho violência contra os homossexuais. Então, tudo isso que eu disse são os temas dentro do assunto violência. No nosso caso aqui, o assunto é o quê? O relato pessoal de uma experiência vivida na escola do campo. Eu não tenho como escrever, senão a gente vai escrever o quê? 10 páginas, 20 páginas de texto. Não existe possibilidade de a gente escrever toda a nossa vivência na escola do campo. É impossível. A gente vai até, assim, na introdução, falar um pouco do tempo que a gente está trabalhando, falar do local que a gente está trabalhando, e no desenvolvimento, citar ou uma atividade muito marcante que você teve com seus alunos, que foi muito importante para você como educador. Ou você pode citar alguns fatos ou algumas dificuldades que você sempre enfrentou, inclusive para chegar até a escola por falta de estradas, né? Que eu sei que muitas daqui têm essa situação, muitas professoras minhas, que, inclusive da minha região, têm muitas dificuldades para poder chegar nas escolas. Então, a gente vai delimitar, gente. Não tem condição de a gente falar sobre tudo, senão a gente vai escrever muitas laudas. Nós vamos delimitar o assunto, que é colocar um tema específico no nosso texto.
Então, a introdução, ela vai ser o quê? O que eu trago numa introdução de um relato? O que eu preciso de colocar numa introdução de um relato? Eu preciso trazer um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que eu quero relatar. Então, nessa parte, é possível encontrar o quê? O local, o tempo e, no caso, os personagens que fazem parte dessa narrativa. Geralmente, a introdução, ela pode ter no máximo umas 6 linhas. Não deve passar muito disso, não, tá? Na introdução, eu vou me apresentar, vou dizer o meu nome, vou falar do tempo de experiência como professor do campo, vou dizer aonde eu trabalho, quanto tempo eu estou naquela escola, qual a série que eu trabalho, as turmas multisseriadas. Essa é a introdução. Essas informações são importantes eu tê-las, né, essas informações na introdução. Principalmente, então, o local, o tempo, quem eu sou, vou me descrever como professor, eu posso falar de quando eu passei no concurso, no ano tal, entrei no ano tal, tenho tanto tempo de experiência, já trabalhei em tal e tal escola, tal escola, tal escola do campo. A introdução, ela vai trazer isso. Ai, gente, agarrou? Eu não estou abrindo a caixinha de perguntas para não me perder aqui, depois eu vou ver lá. Isso. Depois, o desenvolvimento, eu posso ter aí, gente, um desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos. Porém, eu não acho muito interessante a gente escrever mais de 3 parágrafos, não. Como que eu divido esses parágrafos no desenvolvimento? Se eu citei uma situação que eu vivi relatando uma experiência no campo, mas eu vou mudar de assunto, eu vou continuar falando dessa minha vivência no campo, mas eu vou falar sobre um outro assunto, então eu mudo o parágrafo. Então, um parágrafo para introdução, mais ou menos umas 6 linhas. O desenvolvimento, se você for escrever mais um parágrafo, geralmente a gente traz um parágrafo com umas 10 linhas, 12 linhas, no máximo. Se a gente for escrever mais de um parágrafo, se eu quiser citar 2 experiências minhas como professor em sala de aula no campo, aí eu preciso de ter 2 parágrafos, porque aí eu vou estar falando do mesmo assunto, né, do mesmo tema, mas eu vou citar uma outra situação vivida. E eu começo escrevendo normalmente, não preciso de usar nenhum conectivo. Caso eu vá falar sobre alguma outra situação vivida e eu precisar escrever mais um parágrafo, então eu posso começar o próximo parágrafo com algum conectivo. Se for algo contrário, eu posso usar o conectivo contrário, né? Dos conectivos adversativos, que é o mas, porém, contudo. Mas se eu for continuar a falar sobre a mesma situação, eu posso continuar narrando e dizer assim: também vivi uma experiência, tal, tal, tal. Não é nada muito aprofundado, somente conectivos de ligação ali que eu tenho que usar se eu for dar continuidade no assunto, mas se eu for mudar, falar algo contrário de que eu vivi antes, então eu preciso colocar uma conjunção adversativa. No mais, você pode dar continuidade escrevendo normalmente. Então, como eu disse, se a gente for escrever um único parágrafo do desenvolvimento, mais ou menos umas 10 linhas, 12. Se eu for escrever 2 parágrafos, aí eu posso diminuir, claro, essa quantidade de linhas e dividir aí entre 2 parágrafos. E aí, o desenvolvimento, ele vai trazer o contexto, tá, gente? O contexto, é onde se passa o relato que será narrado. Né? Então, a gente tem que ficar atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, né? E ainda no espaço que ocorrem os fatos, que eu já vou ter dito na introdução, o local onde ocorreram os fatos. Os personagens, sou eu, né? Sou eu, a narradora personagem, né? E eu posso mencionar o nome dos alunos, os meus alunos, porque são muito relevantes e fazem parte dos acontecimentos que serão narrados. Depois desse desenvolvimento, eu vou para o desfecho, que é a conclusão. A conclusão, após apresentar a sequência dos fatos, que são a ordem desses acontecimentos, eu posso citar um parágrafo, algo que aconteceu no início da minha trajetória,
Posso contar um fato que aconteceu, como às vezes até falta de experiência de professor em sala de aula, eu posso estar citando algo que aconteceu lá no início da minha vivência, e depois eu posso citar algo mais recente, como eu amadureci como profissional, etc. Isso pode ser colocado também no desenvolvimento. É extremamente importante na conclusão ou no desfecho, né? Desfecho e conclusão é a mesma coisa. Pensar numa conclusão, e aí seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para que as pessoas enfrentem tal problema. Então, na conclusão, eu posso trazer até algum verbo no futuro, porque eu posso colocar na conclusão algo pensando em como eu posso ser futuramente como professora, como eu posso ser futuramente, o que eu desejo para as futuras gerações, o que eu desejo para a escola do campo, o que eu desejo para a educação do campo. Eu posso iniciar a conclusão com a expressão após relatar os fatos, ou após os fatos apresentados sobre minha experiência, após analisar toda a minha vivência como professora do campo, eu posso concluir que, e coloco a conclusão ali, eu vou concluir. A conclusão é algo para eu fechar. Posso concluir dizendo que eu me sinto realizada como professora, que eu me sinto feliz em poder ajudar e que eu espero que as futuras gerações possam ter mais direitos, possam saber entender melhor esse direito, possam valorizar. Então, a conclusão eu posso utilizar, se eu quiser dizer algo para o futuro, eu posso utilizar até um verbo no futuro, para concluir, ok? E eu termino, antes de mostrar a vocês 2 exemplos, um de relato de experiência e o outro de relato pessoal, eu termino com vocês com essa citação de Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tudo é língua portuguesa. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos ter esperança de esperançar. Não vamos ter esperança de esperar. Então, agora eu vou trazer para vocês 2 relatos de experiência. Um é um relato mais aprofundado, que não é o que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é esse daqui. Não. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, gente, eu não sei se a Cida conhece essa moça, Josiane Peçanha Ribeiro. Esse relato de experiência aqui saiu até aí na revista científica, olha que chique, Link Science Place. É uma revista científica, pelo que eu entendi, de fora do Brasil, né? E ele traz um relato de experiência nessa localidade de Cambaíba, que é a nossa região aqui de Campos do Goytacazes. Ó, o resumo aí, ó. O presente trabalho objetivo é relatar a experiência como educadores do processo de educação do Pró-Jovem, na localidade de Cambaíba, no município de Campos dos Goytacazes. Alguém deve conhecer essa Josiane aí. Esse trabalho, gente, esse relato de experiência já é um relato mais elaborado academicamente falando, né? Pois ele traz toda a estrutura, tá, do texto acadêmico, olha, com resumo, com a introdução, que ele fala do pró-jovem. O que é o pró-jovem? Está falando sobre a questão do pró-jovem, fala de onde é Cambaíba, uma localidade de origem rural, próximo ao perímetro urbano de Campos. Aqui eu tenho fotos de lá, ó, desse assentamento, lá no Luiz Guaraná, aí, ó, que é a escola estadual municipalizada. Então, ó, ele tem aqui, ó, aí ela traz aqui, ó, desenvolvimento da educação do campo. Aí ele já vem todo o contexto histórico, tá vendo? Falando sobre o desenvolvimento da escola do campo.
Nanda, a gente não consegue ver sua tela. A sua tela está congelada para a gente. Espera aí. Espera aí que eu vou parar, então, a apresentação e vou abrir de novo, tá? Parei aqui a apresentação. Aí, agora vai. Deixa eu abrir de novo. É porque eu já sei, burrice. Eu troquei o negócio e... Eu troquei o negócio e não abri. Perdoe, gente. Deixa eu... Agora vai. Tá bom. Vê se agora abriu o documento que eu tô mostrando. Sim. Desculpa, gente. Eu mudei, eu esqueci que eu tinha que ter saído do outro e voltado. Então, eu vou voltar lá no início. Voltei lá no início. Esse trabalho aí, você conhece essa Josiane ou Cida, ou uma das meninas? Conhece ela? Não conheço não, mas eu conheço o programa, né, que é o ProJovem Campo, que ele foi na esfera estadual e municipal. Essa Josiane provavelmente ela foi da esfera estadual, por isso eu não conheço. Porque o municipal eu conheço o pessoal. Você conhece, né? Então, achei muito interessante, porque saiu nessa revista científica aí, e como eu mostrei, estava falando, vocês não estavam vendo, então agora vocês vão visualizar. Ele é um relato de experiência, mas um trabalho completamente acadêmico. Ele traz toda a estrutura de um trabalho acadêmico, um resumo, né, introdução, falando sobre o programa do ProJovem. Eu vou descendo aqui, ó. Ele traz toda a questão do ProJovem, traz imagens lá dos locais, né? Até uma escola municipalizada, que é o Luiz Guaraná, que é a localidade lá de Cambaíba, plantação. E aí, aqui, ó, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência como educadoras no processo de execução do programa ProJovem, Saberes da Terra Fluminense, observando desafios e avanços na educação do campo, implantado na localidade de Cambaíba. Notem que esse relato de experiência foi uma experiência vivida por eles, mas bem técnico, né? Bem técnico, e foi transformado em artigo científico. É o que nós vamos fazer no final do curso do MEC. E aí ela traz todo o desenvolvimento falando sobre a educação do campo, com citações, etc. Olha, traz marco histórico, aí já é uma outra estrutura, gente. Isso aqui já é uma outra estrutura que nós veremos posteriormente, com certeza. Tá? É uma outra estrutura. Aí ele vem falando sobre o ProJovem, né? ProJovem Campo, Saberes da Terra. Aí aqui ela traz a experiência no polo de Cambaíba, tá vendo? Mas, mesmo sendo um relato, que ela fala sobre a formação da turma na localidade, alguns jovens e adultos pararam de estudar entre o 5º e o 7º ano, então por isso que eles fizeram um trabalho exaustivo de conscientização, né, e a possibilidade dessas pessoas se qualificarem para no ProJovem. E aí ela traz algumas citações, tá vendo? Então, é um trabalho muito mais técnico, tá? Eu estou mostrando isso para vocês, que esse daqui é um relato de experiência que foi transformado em um artigo científico, que provavelmente é o que nós iremos fazer. Tá? Isso aqui é um futuro bem próximo da gente. É um futuro muito próximo para quando a gente fizer a formação lá, tá vendo? Agora, eu tenho um outro trabalho aqui, tá? Que eu acho que não preciso nem, porque já está aqui junto. Esse relato de experiência, a Cida que me mandou, mas também saiu numa revista mais nacional, tá vendo? Lá de Três Lagoas, no Mato Grosso. Esse também é um trabalho acadêmico, porém, a parte que ela relata da vida dela como educadora, ele é muito pessoal. Eu achei muito interessante, porque ela trouxe, apesar de ser um trabalho totalmente acadêmico, ela trouxe toda a experiência dela subjetiva. Então, eu achei muito interessante, porque podem perceber, tem até o título em espanhol, né? Porque ela fez tipo deve ter sido um pós-doc, alguma coisa, extensão em Selvíria, né? Não, alguma coisa que ela deve ter feito lá, alguma coisa em espanhol, com algum outro lugar, porque ela colocou o título em espanhol também. E aí ela traz o resumo, tudinho certinho do trabalho acadêmico. Aí ela traz a introdução, falando sobre a implantação da escola municipal, tá? Onde ela fez o trabalho. E aí,
ela vem falando que o relato de experiência, o objetivo é apresentar o processo de construção da educação no campo da escola municipal, que lá é São Joaquim e Extensões. Aí, ela vem aqui, ó, ela fala tudo, ó, sobre a metodologia, isso e tudo é um trabalho mais acadêmico. Mas eu achei muito interessante. Depois eu posso mandar para vocês, posso mandar para vocês lerem com calma, porque a gente não vai ficar lendo isso daqui. Mas eu achei tão interessante esse trecho do trabalho científico dela, onde ela fala sobre o resgate da lembrança dela lá quando ela estudava na roça. Então, achei muito interessante porque ela trouxe uma parte bem subjetiva, bem pessoal. Olha aí, ó, ela começa falando que ela encontra assim, em 2016 com esse desafio de escrever um relato de experiência, né, da implantação dessa educação. Porém, mas aí ela, no segundo parágrafo, ela fala que, para falar da existência de uma cultura no modo de vida rural, ela optou por resgatar as lembranças da roça, mesmo correndo o risco de cair em personalismo, ó, que é o caso do relato pessoal. Mas aí ela diz, a causa da educação no campo vale esse risco. Eu achei brilhante esse trabalho dessa professora. Aí ela começa a contar um relato sobre a minha infância, passando pela vida escolar, permeando narrativas com fatos que vieram à memória, que considerem significativos para a educação do campo. Aí ela conta que ela nasceu em maio de 1969, na zona rural, em Três Lagoas. Segundo minha mãe, quase às 18, com a ajuda de... Isso aqui, gente, já é o relato pessoal dela. Ela introduziu um relato pessoal num texto acadêmico. Achei muito legal, assim, ficou muito... Deu vida ao trabalho dela, sabe? Eu achei que deu muita vida ao trabalho dela. Achei muito interessante, falando que ela nasceu com a ajuda de uma parteira, foi registrada pelo meu pai com o nome de Inês Rezende Souza. Ela começa a contar toda a história dela. Ele era um paraibano, humilde, corajoso, justo. Minha mãe, uma sul-mato-grossense, contando toda a questão da vinda da família dela, né? Depois ela conta que ela era a quinta filha do casal, e aí ela vai contando. Morava numa fazenda que era herança dos avós, aí depois ela conta da infância. Eu achei brilhante esse feeling que ela teve, trazendo essa experiência subjetiva aqui no trabalho acadêmico dela. Minha infância foi um tempo de grandes descobertas, de brincadeiras sadias e criativas, com bonecas feitas de sabugo de espigas de milho, com lencinho na cabeça, de retalhos, bonecas de pano, muita casinha embaixo de copas de árvore, onde ela utilizava fogão a lenha. Olha a riqueza da descrição, gente, dos detalhes. Isso tudo pode estar sendo desenvolvido no relato pessoal. Andávamos de pernas de pau, brincávamos de roda. Tá vendo que ela fala da infância, das brincadeiras, depois ela muda um pouco de assunto, ela vai para outro parágrafo. Vivi momentos felizes ao lado das minhas irmãs. Aí ela vai contando, ó, sobre a família nuclear, que o pai aparece como figura forte, dominante, que é muito comum, né, antigamente, falou também sobre a religião. Ela contou a vida dela toda, como moradora do campo, né, e fala que, ó, hoje eu sei que o modo de educar não é o mesmo, e muita coisa mudou, né? Então, olha, notem que todo esse pedaço do relato de experiência, ela traz o relato pessoal. Ela abre uma brecha de um relato pessoal dentro de um trabalho acadêmico. E eu achei muito interessante. Olha esse parágrafo aqui onde ela começa a dizer: fui à escola com 6 anos, sala multisseriada, próxima à casa dos meus pais, feita cuidadosamente de taipa e coberta de capim-sapê, e paredes barreadas pela senhora da colônia, Dona Cecília, minha primeira professora, viva até hoje, se esforçava para dar o melhor de si em nossa alfabetização. Não fiz pré-escola, pois em 1975, o ano que eu entrei na escola, essa modalidade não fazia parte do ensino básico em salas multisseriadas na zona rural. A escola era muito simples, não me lembro da hora do recreio, não tínhamos merenda escolar. As carteiras eram duplas e enfileiradas, com um pequeno quadro de giz na cor preta e um filtro de água em argila no fundo da sala. Lembro-me que às vezes um carro chegava à escola e a professora nos dizia que era diretora. Éramos muitos alunos, a escola funcionava em 2 períodos. Quando entrei na escola, já sabia escrever o meu nome, pois minhas irmãs mais velhas já frequentavam a escola e me ensinaram. Aprendi a ler primeiro do que escrever.
Primeiras vogais, muito treino motor, posteriormente as sílabas maiúsculas e minúsculas, seguidas de muita soletração. Posteriormente, as sílabas mais complexas. A cartilha Caminho Suave foi minha primeira companheira. Quem nunca, né? Quem não, né? Minha Bíblia durante muito tempo. Minha alfabetização foi feita de forma mecânica, através da repetição. Depois líamos a cartilha das palavras, frases, um pequeno texto. Fazíamos muitas cópias da lousa ou até mesmo da própria cartilha, tudo em um único caderno para todas as disciplinas. Aí ela conta toda a história dela, depois que ela sai da zona rural e foi para a escola estadual. Aí ela conta ela foi diretora lá dessa mesma escola. Então, é muito legal. Eu li tudo, eu acho que vale a pena a leitura dele inteiro, que ela chega até a vida acadêmica dela mesmo, tá? Ela estava já hoje, né, atualmente, estou como diretora da Escola Municipal São Joaquim, foi coordenadora pedagógica da escola, programa Escola Ativa, e aí ela termina falando sobre, ela dá uma conclusão aqui, ó, porém, amadurecimento intelectual acerca da pertinência de uma educação que valoriza o homem e a mulher no campo e resgata a sua cultura de vida e trabalho, veio agora com o curso de especialização, onde ela fez especialização em educação do campo. Por meio dele, entendi que minha trajetória de vida se confunde com a escola no campo. Sou parte dessa cultura que é o objeto, sujeito do meu pensar pedagógico e da minha ação prática, misto de emoção e razão. Então, ela encerra aí a conclusão dela, falando, fechando, né, com a questão da especialização em educação do campo. Então, assim, eu achei muito interessante, depois ela dá continuidade ao trabalho aí, tá vendo? Ela já entra para a parte do histórico, né, de como surgiu a Escola Municipal Rural. Então, achei muito interessante esse trabalho dela, que ela introduziu esse relato aí no trabalho acadêmico, e eu achei, assim, perfeito essa fala dela. Agora, Cida, vê aí se tem alguma pergunta, eu não consegui acompanhar nada do chat, porque